Olá, pessoal. Eu me chamo Nicolas, eu sou professor de Biologia 2 do ENA, e hoje a gente vai ter a nossa última aula da apostila 3, né? A aula 11, a parte 2 dela, nós vamos hoje falar sobre os anelídeos. Então, para quem conhece minhas aulas, esse é o nosso roteiro norteador de sempre, né? Uma introdução breve, as características gerais do filo, a classificação destes anelídeos, os aspectos morfofisiológicos destes e alguns exercícios. Bom, e lembrando, né, daquela nossa clássica árvore filogenética do reino Animalia na fenda do biquíni, hoje a gente vai falar sobre os anelídeos, né? Esta classe, na verdade, minto, este filo, né, que é bem perto dos cordados, né? Não tão perto, mas eles são perto dos cordados. Então vamos lá. Tudo inicia aqui no reino protozoa, os protozoários, em que estes aqui, que são unicelulares, têm um dependente, não, tem um descendente, isso mesmo, em comum, que vão ser multicelulares. E esses descendentes multicelulares, a partir daqui vão ter tecidos verdadeiros, vão ser triblásticos, e destes triblásticos vão ser protostomados. E aí vão ser também lofotrocozoários, né? E aqui nós chegamos no mesmo impasse da aula passada, né? Em que nós falamos dos não segmentados, como os moluscos, né? E os segmentados, que são os anelídeos, né? Os anelídeos, que é essa classificação que a gente consegue ver aqui neste representante, né? Que seria essas linhazinhas aqui, ó, que elas vão delimitar o corpo do animal, ok? Então esse é o nosso filo do dia, Annelida. Bom, e sobre os anelídeos, a gente tem aqui uma grande abertura que a apostila nos dá, que é a minhocultura, né? A minhocultura ou vermicocompostagem, né, é essa, não vou dizer cultura das minhocas, né, mas essa atividade, né, essa atividade que nós humanos fazemos de reproduzir as minhocas e assim tornar mais fértil ainda o solo, né? Isso é feito através de um minhocário, né? Bem, também é chamado de composta, né? As compostagens. E aí o que que acontece? Você coloca minhocas dentro de uma composta e essas minhocas, junto com a matéria orgânica, por exemplo, aqui cascas de banana, restos de vegetais e frutas, né? Exceto frutas cítricas, que é muito danoso à pele, né? À epiderme desses animais. Então, aqui o abacaxi não foi muito bem retratado, por ser uma fruta cítrica, de certo modo, né? Então, essas minhocas elas vão fazer a decomposição da matéria orgânica, vão fazer a reciclagem dos resíduos orgânicos e através das suas fezes, né, das fezes das minhocas, o humus, ela vai fertilizar o solo com um alto valor nutricional. E o minhocário, que é este exemplar aqui, ele é um importante multiplicador dos anelídeos, né? Porque você coloca aqui algumas minhocas e a partir daí elas vão se reproduzir entre si, gerando mais e mais descendentes. E elas vão favorecer esses biofertilizantes líquidos, que é o que a gente chamaria de chorume, né? Se não fosse algo com grande valor nutricional. Nutricional não, desculpa. Para a agricultura, né? Nutricional para a agricultura. Que é um biofertilizante líquido. E a importância das minhocas, né? Elas são fontes de alimento para humanos e animais, né? Não é comum no Brasil, mas tem certas culturas que apreciam os anelídeos, né? Na sua alimentação. Também servem como isca de peixe, e aqui no Brasil é bem comum isso. Elas também servem por produzir um humus rico para nutrientes, em nutrientes para os vegetais, né?
servem também para arear os solos e para a composição de alguns medicamentos. E quais são as características gerais deste filo, né? São vermes bilaterais, são os vermes bilatérios, ou seja, são componentes do grupo Bilateria. São amoniotélicos, ou seja, a sua excreta nitrogenada é amônia. Tem representantes de vida livre e de vida parasita. E eles estão presentes em múltiplos hábitats, né? Como, por exemplo, em ambientes bentônicos e planctônicos marinhos, ambientes de água doce, né, os dulcícolas, e ambientes terrestres úmidos. É interessante lembrar que a respiração deles é cutânea e, de certo modo, quanto mais quente o solo, mais difícil se dá essa respiração, porque vai ressecar a epiderme desses animais e, de certo modo, torna difícil, né, a respiração desses. São animais triblásticos celomados, né? Tem 3 folhetos e tem celoma, são verdadeiros celomas, né? São esquizocélicos, como a gente falou dos moluscas na aula passada. São protostomados. Há uma segmentação corporal, ou seja, tem uma metamerização corporal, que é uma estrutura separada por septo membranoso. E eles também têm essa cutícula de escleroproteína e mucopolissacarídeo que reduz a desidratação, principalmente nos representantes terrestres, né? E aqui nós temos um de cada classe, perdão, né? O filo é o Annelida, e aqui nós temos um representante de cada classe deste filo. A classe Hirudinha, ou Aqueta, a classe Oligoqueta e a classe Poliqueta. A mesma coisa que eu falei, né? Hirudinha ou Aqueta, Oligoqueta e Poliqueta, né? Aqueta ou Hirudinha é aqueles que não têm cerdas. Oligoquetas, poucas cerdas. Poliqueta, muitas cerdas. E aqui nós vamos falar dos oligoquetas, né? São aqueles representantes que são basicamente as minhocas, aquelas minhocas que a gente acha remexendo o jardim de casa, né? Remexendo dentro de um vaso de uma planta, e são esses representantes, né? Tem poucas cerdas quitinosas, o seu esqueleto é hidrostático, o que facilita o movimento coleante que estas minhocas realizam, né? São encontrados em solo úmido e em água doce, e o seu tamanho é variado, né? De poucos milímetros a poucos metros, né? Em cerca de 1 metro e meio, enfim. A classe Poliqueta são animais bentônicos, eles ocupam uma variedade de hábitats e são de forma errante, né? As formas errantes, desculpa. Enfim, são de formas errantes, presente aqui os seus parapódios e os apêndices perceptivos, né? Como este animal aqui, né? Tem os parapódios, que são essas... eu vou dizer um nome... Vou dizer pata, mas o nome correto não é pata, né? São esses pezinhos que auxiliam o deslocamento, né? E apêndices perceptivos, né? E tem formas sedentárias, que são aqui o seu gancho de fixação e aqui os tentáculos para coleta de comida. E aqui, por fim, nós temos a classe Hirudinha ou a classe Aqueta, né? Que tem o seu hábito hematófago, a principal coisa, né? A principal informação desta classe é o hábito hematófago destes representantes, né? Com a liberação de substâncias anticoagulantes para fazer com que aquela ferida que eles abriram, né? Aquela solução de continuidade, aquela ferida, de certo modo, que eles abriram, não coagule. Também tem anestésica, substância anestésica para não fazer doer, e vasodilatadoras. Então, a Hirudinha também tem animais dulcícolas, né? Eles estão presentes em água doce, sendo pouquíssimos exemplares marinhos, né? E terrestres. Eles têm ventosas nas duas extremidades, que é clássico da locomoção deles, né? A locomoção mede palmos. Eles têm a ausência
de cerdas e parapódios. Eles também têm uma perda dos septos intersegmentares, uma redução do volume celomático, o que facilita eles a grande ingesta de sangue e a presença de glândulas salivares. Bom, e sobre a sua respiração, revestimento e circulação? Eles têm uma fina cutícula de escleroproteína e mucopolissacarídeo, como eu falei no início, que favorece a troca gasosa e a respiração cutânea indireta. Então, a respiração deles é indireta por via cutânea. Nos poliquetas, né, há uma projeção dos tentáculos dos parapóides que funcionam como brânquias, ou seja, eles tiram do ambiente, da água, o seu oxigênio, né? E o sistema circulatório destes animais é fechado, com sangue rico em pigmentos sanguíneos, né? Pigmentos que facilitam a movimentação desse oxigênio dentro dos vasos sanguíneos. Em alguns poliquetos, o sistema celomático substitui o sistema circulatório, né? Isso quer dizer o quê? Eles não têm um sistema circulatório, mas sim um sistema celomático que faz a movimentação dos nutrientes e oxigênio. A locomoção, né, das minhocas, né, dos oligoquetas, eles têm um esqueleto hidrostático e uso de musculaturas muito bem trabalhadas, né, que faz com que eles se movimentem pelo movimento coleante, aquele mesmo movimento dos outros vermes, né, nesse estilo. Nos poliquetas errantes, há a presença dos parapódios, já que nos poliquetas fixos, né, eles não se movimentam, né, eles estão fixos ali, os seus tentáculos buscando a comida. Já nos aquetas ou erudinhos, a movimentação é feita por médio-palmos. Uma ventosa se junta, né, no solo, e aí ele coloca, o seu corpo estava aqui, né, imaginamos o seu corpo estava aqui, ele joga o corpo para cá, e com essa ventosa aqui, ele fixa no ambiente, né, fixa no substrato. E aí joga o seu corpo para frente. E é assim, fixa uma, joga para frente o corpo, né? Fixa essa, joga para frente o corpo. E assim vai se fazendo o movimento por médio palmos, né? O sistema digestório e a nutrição. Eles têm tubo digestório completo, ou seja, boca até ânus, né? Boca, faringe, esôfago, papo, moela, intestino e ânus, né? Para que serve cada um destes? Vou falar já já. O movimento peristáltico e o uso da musculatura facilita a digestão. Os anelidas são detritívoros, com exceção, obviamente, dos hematófagos, ou seja, são animais decompositores. E aqui uma explicação, né, do que serve cada um. O papo, ele serve para armazenamento, né? Ele armazena grande quantidade de comida. É aqui que fica o sangue, né, nos animais hematófagos. A moela facilita a trituração dos alimentos, né? A moela serve como uma digestão mecânica. Já o intestino, por meio do tiflósole, ele vai fazer uma digestão química, que obviamente, por meio do tiflósole, aumenta a área de absorção. E por aumentar a área de absorção, você aumenta a quantidade de nutrientes absorvidos. E por fim, o ânus, onde sai o alimento que não é aproveitado e vira o humus, que é uma grande receita nutricional para os vegetais, né, para o solo. Já a excreção e a osmorregulação, ela é dada deste motivo, né? Dentro de cada metâmero, dentro de cada segmentação corporal, imagine aqui, esta é uma segmentação corporal. Nesse par, né, nesse segmento corporal, nós vamos ter um par de nefrídeos. E esses nefrídeos vão retirar da circulação as excretas nitrogenadas, né? E aí, por meio do nefróstoma, vai ser liberado, na verdade, o nefróstoma vai ser jogado, na verdade, as excretas nitrogenadas vão ser liberadas para o nefróstoma e o nefróstoma vai liberar as excretas para o meio ambiente através dos nefrodióporos. E aí
vai sendo liberado essa urina, né? Que é basicamente amônia. E a regulação osmótica é feita principalmente nos representantes de água, né? Os representantes aquáticos. O sistema nervoso nestes animais é um ganglionar ventral, né? E eles têm também o sistema sensorial. Aqui nós temos um par, na verdade, um gânglio e seus nervos de um lado e outro gânglio e seus nervos do outro, né? Esse par acompanha da cabeça, né, entre aspas, do verme até a porção a porção, na verdade, final deste verme, né? Da boca ao ânus, né? Aqui nós temos os gânglios cerebrais, que vão se comunicar com os gânglios subfaringianos, que vão se comunicar com os gânglios segmentares, né? Aqui nós temos uma espécie de cefalização, né? Esse é como se fosse o cérebro do animal. Porém, esse animal tem vários pequenos cérebros, né? Por assim dizer. E sua reprodução? Bom, ela é diferenciada em cada classe deste filo, né? Nós temos aqui os oligoquetas, que fazem fecundação cruzada, mútua e externa. O que quer dizer isso? O macho e a fêmea vão fazer a cruza, né? Porém, cada um deles vai sair grávido, né? O macho sai grávido e a fêmea também vai sair grávida, porque, na verdade, eles são monóicos, entendem? Então, o macho é fêmea ao mesmo tempo e a fêmea é macho ao mesmo tempo, né? Dentro do clitelo, nós temos órgãos reprodutores masculinos e femininos. Então, a fecundação vai passar de um para o outro, né? Cada um vai depositar no outro os espermatozoides. Esses espermatozoides vão até os órgãos reprodutores femininos e vão fazer uma fecundação, né? E aí essa fecundação dentro do clitelo, e mesmo assim é externa, né? Ela vai ser dada e, deixa eu passar aqui, ó, tá aqui o clitelo, né? E aí essa fecundação que vai ocorrer externamente, eles jogam, no final da cruza, né? Eles vão jogar o clitelo, né? Na verdade, não é um clitelo, mas sim uma porção deste clitelo, perdão, para o meio externo, onde vai ocorrer a fecundação. Mas deixa eu tentar explicar de uma maneira mais simples. Imagine aqui a minhoca 1 e a minhoca 2. A minhoca 1 e a minhoca 2 vão trocar espermatozoides, né? A minhoca 1 vai jogar espermatozoides para a minhoca 2 e a minhoca 2 vai jogar espermatozoides para a minhoca 1. E esses espermatozoides vão chegar até o ovário de cada uma dessas minhocas. Neste ovário, dentro do clitelo, ao final da reprodução, eles vão jogar uma porção do seu clitelo para o meio externo, né? Imagine aqui o clitelo, né? E este clitelo que já está com vários óvulos e espermatozoides da minhoca, digamos assim, da outra minhoca, né? Vão ser fecundados. E assim ocorre a cruza dos oligoquetas, né? Eles vão fazer essa fecundação que é cruzada, é mútua e é externa. O desenvolvimento destes animais é direto, ou seja, não há estágio larval. São monóicos, hermafroditas, só que precisam da cruza para poder se reproduzir. Os poliquetas, eles têm uma fecundação cruzada e externa, né? Eles, ao invés dos outros, eles vão jogar no meio ambiente os seus espermatozoides e óvulos, né? O desenvolvimento é indireto por meio da larva trocófora e são animais dioicos, né? Nós temos aqui representantes machos e representantes fêmeas. E também aqui nós temos um pequeno asterisco que fala que algumas espécies de poliquetas podem fazer reprodução assexuada por brotamento. Então, estejam avisados disso, né? Vai que alguma questão cai, vocês podem saber dessa informação. E as espécies hirudinhas têm uma fecundação cruzada e interna ou externa. Ou seja,
A fecundação delas é cruzada, mas pode ocorrer internamente ou externamente, né? E o desenvolvimento desses animais é direto, né? Não existem aqui fases larvais. E também esses animais são monóicos, né? Em cada animal tem órgãos reprodutores masculinos e femininos. Um grande resumo que nós temos aqui, porém eu achei de uma resolução muito ruim, né? Enfim, nos oligoquetas nós não temos a cabeça distinta do corpo, nos poliquetas nós também não temos essa cabeça distinta do corpo, porém nas poliquetas nós temos essa distinção. Sobre as cerdas, oligoquetas têm poucas cerdas, hirudinhas não têm cerdas e poliquetas têm muitas cerdas. Parapódios é um negócio específico dos poliquetas. Nos hirudinhas eles se movimentam por medipalmos e os oligoquetas pelo movimento coleante. A respiração dos oligoquetas e dos hirudinhas é cutânea, já nos poliquetas é branquial, por meio dos tentáculos. Larva. Nos oligoquetas e nos hirudinhas, o desenvolvimento é direto, já nos poliquetas, desenvolvimento indireto por meio da larva trocófora. Clitelo é presente tanto nos oligoquetas quanto nos hirudinhas. E nos poliquetas é ausente. Ventosas. Ventosas é um clássico meio de locomoção dos hirudinhas, né, por meio dos movimentos medipalmos. Gônadas. Nos oligoquetas e nos hirudinhas, eles são monóicos, já nos poliquetas, dioicos. A metameria, né? A metameria nos oligoquetas ela é homônima, nos hirudinhas também, porém nos poliquetas ela é heterônoma. O habitat. Os poliquetos são principalmente terrestres, os hirudinhas são principalmente de água doce e os poliquetas principalmente marinhos. Celoma. Tanto nos poliquetas tanto nos oligoquetas quanto nos poliquetas é muito bem desenvolvido. Já nos hirudinhas são pouco desenvolvidos, tanto para armazenar grande quantidade de sangue, quanto para quanto para favorecer esse hábito hematofágico que eles têm. Certo? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem pelos gaguejados, né? Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição de vocês. Podem falar comigo no privado, né? Vocês têm meu acesso ao meu número. Ao final desta aula, vocês podem ir lá no Drive do ENA e vocês vão encontrar o TC de Biologia 2, número 11, e façam as atividades propostas na página 280 a 282, ok? Eu fico muito grato a todos que assistiram até aqui. Obrigado e até mais.